Você está aqui no podcast Café com Palavra, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando sobre propósitos, propósito de Deus, propósito do homem, essas relações. Então, fica com a gente, eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Amém? Estamos de volta na quarta parte aqui desse programa sobre propósitos, né? Propósitos de Deus, propósitos do homem. E vamos começar bom aqui, vamos começar aqui batendo um papo, trazendo o Wellington aqui. Wellington, vamos falar um pouco aqui sobre esse terceiro propósito do homem, que é temer a Deus. Então, primeiro, nós falamos sobre conhecer Bíblia. Falamos sobre amar, entendemos a importância de entender que isso não pode ser subjetivado, não é subjetivo o amor. E agora o temor. Muito se fala sobre temor, hoje em dia, principalmente com essa proposta de hipergraça, né? Que as pessoas atribuem muito a questão do temor com medo. Ah, não tem que ter medo de Deus, né? Deus é amor, Deus é graça, Deus é bondade, tal, terereu. E aí, vamos começar esse papo aí, vamos interagir todo mundo aí, mas o Wellington vai começar os trabalhos. É propósito do homem temer a Deus, senhor Wellington? O que você nos diz aí? Sim. Com certeza, né? Com certeza. Eu gosto de falar a respeito de tudo assim, de temas, algumas coisas assim, sempre com aquilo que eu vivo, né? Com aquilo que Deus me fez na minha vida, né? E o temor, ele é gerado a partir do momento que você busca Ele. Sim. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, com mais temor você fica. Sim. O pastor Arnaldo de Necoreia falou: Deus, eu cheguei em casa, comecei a orar e agradecer a Deus, mas a minha esposa, e produzi tão pouco. Isso é temor. O temor, ele automaticamente, o temor, o Espírito Santo, ele vai nos constranger. Ele vai trazer assim, ele vai trazer ao nosso coração aquele temor tão forte que quando a gente vai buscando, quanto mais a gente se aproxima dele, a gente vai vendo tanto que nós somos podres, que nós somos pessoas que não merecemos estar próximo dele. Sim. A santidade dele, a santificação de Cristo é tão intensa, tão forte, que quanto mais se aproximamos, com mais temor nós ficamos. Tem uma certa época que cheguei uma busca intensa, estava aí orando umas 6 horas por dia, estava tão intenso que eu fiquei com medo do tamanho do poder dele, porque a unção, o gozo vinha, a pressão, é uma pressão tão forte que você fica com medo de morrer. Ela te comprime, você sente um impacto tão forte, tão forte, que você fica com medo de Deus te matar. A santidade dele. Então, esse é um tipo de temor com o qual esse é bom, é maravilhoso. Existe quando Abraão, Moisés, quando eles falam, eu sou um homem de lábios impuros. Quando ele vira ali, eu sou um homem de lábios impuros, como que eu não posso nem falar de tudo? É porque a partir daquele momento ali, ele sentiu temor. Sim. Ali quando estava todo mundo ali no deserto, aí falava ali para Moisés ali, não, vamos lá,
Deus, ele quer que nós nos aproximamos dele. Só que aquelas pessoas se sentiram tão constrangidas, com tanto medo de morrer, que elas falam assim, peraí, eu vou lá não quero ouvir essa voz, né? Eu não quero ir lá até lá, né? Ficava com medo da morte, de Deus matar. Deus, ele é amor, ele é graça, ele é tudo, mas ele é justiça também. Deus, ele não é conveniente com o pecado, não é conveniente com as coisas erradas que acontecem, porque geralmente essa galera nova aí, o temor delas, elas perderam esse fim do temor do que é verdadeiramente a aproximação de Deus. Porque quando você sai de perto dele, você perde o temor e começa a praticar aquilo que está longe dele. A partir do momento que você começa a perder o prazer daquilo que é construído aqui na terra e aproxima de Cristo, né? Existe um temor, mas um temor bom, um temor com o qual você não é merecedor. Nós não somos merecedor. É um temor bom. Sim. É aquele temor que nos aproxima dele, que ele vai nos conduzir, nos direcionar o caminho certo. Agora, existe aquele temor com o qual a pessoa está em pecado, está ali daquela forma e tudo, que é o temor ameaçador. Antigamente o pessoal fala, menino, se tu pecar, Deus vai te matar. O ensino, eu peguei um pouquinho aí dessa geração do Arnaldo, assim, uns 15 anos atrás, eu peguei um pouquinho. Era assim, Arnaldo? Você pegou geração, foi muito... Eu peguei um pouquinho dessa geração aí, com o qual falava assim, menino, pelo amor de Deus, se você fizer isso, Deus vai te matar. Se você pecar, Deus vai te matar. Que era muito conduzido, nós vimos isso. Então existia aquele o temor da morte literal. Verdade. Da morte literal. As pessoas olhavam e falavam, meu Deus do céu, peraí, se eu fizer isso, Deus vai me matar. Deus vai me matar se eu pecar. Meu Deus, Deus vai me matar. E se eu morrer amanhã? Eu não vou pro céu e Deus vai me matar. Pensava que a justiça de Deus, era ela aquela como se Deus tivesse um revólver, vinha e vou te dar um tiro na cabeça pra você morrer logo. Entendeu? Eu penso assim, a questão do temor tem um aspecto muito importante disso aí que você tá falando, que tem que separar, né? Separação. Primeiro, existe o medo, existe o respeito, né? E as pessoas, elas pegaram o temor e elas pegaram e falaram, é tudo isso aqui. É tudo junto. Aí entra esse lado, né? De usar eu acho interessante você estar falando aí, porque muitas vezes foi construído na mente das pessoas uma ideia errada do temor. Essa é a ideia, né? Olha, se você fizer, Deus vai te matar, você vai ser punido. E aí virou quase que uma palavra essas palavras de, vamos dizer aí, não é gíria, mas aquelas palavras que a gente utiliza para poder endossar alguma coisa, né? São frases que a gente vai repetindo, achando, igual trazendo um pouco para o nosso lado aqui, jargões. A gente usa, né, os nossos jargões, né? O sangue de Jesus tem poder, qualquer coisa, o sangue de Jesus tem poder, né? A panela de pressão tá coisando, o sangue de Jesus tem poder, né? Não sei, aí a gente vai usando as palavras, tá amarrado, vai perdendo o sentido, né? Aquelas palavras vão perdendo a sua real essência. O temor é uma delas. Então, durante muito tempo, as pessoas queriam fazer com que houvesse um perfil de obediência e submissão por causa do medo. E diziam que isso era temor. Né? Você tem que ter medo, porque senão Deus vai te matar. Você tem que ter medo, porque senão Deus vai fazer isso. Esse temor punitivo, né? É o temor punitivo, né? Para poder, de alguma maneira, controlar as pessoas, controlar... Manipulador, né? E tal. Eu não vou nem entrar no mérito se isso foi algo assim, vamos dizer assim, pensado ou não, se foi...
gosto de pensar que isso foi muito mais uma, vamos dizer assim, um desvio de um processo, de um propósito que era até bom, né? De alguma maneira eu preciso fazer esse menino obedecer, essa criatura, né? E aí isso, uma coisa vai levando a outra. Não tô dizendo que é certo, mas eu também não gosto de pensar que isso foi uma coisa pré-meditada. Mas, trazendo para o lado correto aqui, o temor hoje em dia, por causa de de pensamento que vem dessa que o Wellington está falando, acabou que perdeu um pouco o seu entendimento da necessidade que ele tem. Temer a Deus, saber que Ele é um Deus santo, que Ele é um Deus justo, que Ele tem a sua maneira de pensar, Ele não vai mudar a maneira de pensar por minha causa. Por conta de mim. Temer a Deus é entender que a palavra dele é muito séria. O que ele diz, ele vai cumprir. Né? Quando eu retiro esse sentido de temor da minha vida cristã, eu abro uma porta gigantesca para confundir intimidade com desrespeito. Desrespeito, é isso mesmo. Né? E quando eu falo sobre isso, eu dou uma aula sobre isso e eu gosto de brincar falando da seguinte maneira: olha, eu vou na casa do meu pai, eu tô na casa do meu pai, eu abro a geladeira, eu ponho o pé no sofá, certo? Tô na casa do meu pai, eu tenho o quê? Intimidade, certo? Sim. Mas eu não perco o temor. Por exemplo, eu não entro no quarto do meu pai se ele não deixar. Eu tenho receio. Porque eu tenho medo, meu pai vai me bater, cara, não vai, né? Sou adulto já, não tem isso. Mas tem a questão do respeito. Sim. Ali é um lugar dele, né? De acesso. Então, por mais que ele diga, pode entrar, vem, meu pai já, né? Já acho que até já dormi na cama do meu pai lá e tal. Mas assim, o respeito que eu tenho, né, faz eu olhar para aquele lugar e falar, cara, não é assim. E aí, quando a gente entra por um lugar de intimidade, sem esse entendimento de temor, é que dá margem para ver o que a gente vê hoje muitas vezes acontecer. Não, eu tenho intimidade com meu Deus, eu tenho intimidade com meu pai, eu tenho intimidade. E aí acaba entrando por um lado de completa falta de reverência, completa falta de respeito com as coisas de Deus, com o funcionamento do corpo de Cristo, com aquilo que pertence a Ele. Então, para mim, é uma coisa da qual nós precisamos muito resgatar para nossas vidas, entendendo que não tem a ver com esse medo punitivo, se eu fizer eu vou morrer, vou pro inferno, não é esse o sentido, mas tem muito mais a ver, na verdade tem total significado com esse sentimento de reverência, de respeito, de honra. Então eu temo a Deus, eu respeito a Deus, eu honro a Deus, né? Eu tenho esse entendimento de que o que ele fala vai acontecer. Ele diz que ele vai trazer juízo, ele vai trazer juízo. Ele diz que eu não devo continuar uma vida de pecado, porque se isso vai me trazer consequência, vai trazer consequência. Temer as coisas pertinentes a ele. Assim, existem aqueles processos excessivos, por assim dizer, né? Mais uma vez, temor a Deus não tem a ver com invencionices minhas. Eu respeito e honro Deus e tal, então eu não vou pegar um exemplo aqui, eu não vou pro culto de bermuda, que é reverência. Calma, né? Não vamos criar coisas da nossa própria cabeça para poder justificar um pensamento de temor a Deus. Acho que a gente tem que ter calma com essas coisas, né? Eu não estou dizendo nem que é certo nem que é errado. O que eu estou dizendo é que a gente precisa tomar cuidado para não usar o nosso padrão de avaliação e dizer que é Deus falando. Isso aconteceu muito. A gente viveu muitas fases de coisas sendo endemonizadas
Porque as pessoas tiraram as suas impressões baseadas nas suas vivências, na sua cultura, e aí endemonizaram. Por exemplo, né? Vamos voltar lá à época do Arnaldo de novo. Período de demonização, né? Ah, bateria do diabo. Quem pegou essa fase aí? Também. Tu pegou? Ó, então pegou. Bateria é de Satanás, guitarra, jogar futebol meio demoniado, vai direto pro inferno, faz nem estágio no purgatório, né? Não tem essa. Nesses cabelos. Aí, ó. Pastor cabeludo, não. Dê sangue, fogo e vapor de fumaça. Tá amarrado, vamos orar na cabeça. Aí vai endemonizando coisas. Vamos pegar mais moderno agora também, né? Moderninho também, né? Mas vamos pegar mais moderno ainda. Internet. Quantos? É do diabo, é do Satanás. E aí a gente viveu o período da pandemia aí, a pastorada tudo correndo pras lives. Televisão. Deus, Satanás purinho. Então assim, o que eu quero mostrar aqui pra gente avançar no assunto é que eu não posso pegar o meu padrão de avaliação do que eu acho certo e errado e querer dizer que isso é Deus, tá? Então, assim, eu tenho preferências, o Arnaldo tem preferências, a Ait tem preferências, o Wellington tem preferências. E essas preferências falam da minha vivência, falam da minha culturização, mas o que define o que Deus entende ou o que Ele julga ser ou não ser agradável a Ele, tá aqui. É Ele que diz. Então, temer a Deus, e aqui eu vou falar desse ponto aqui pra gente avançar pro outro, porque eu acho isso muito importante. Temer a Deus é não querer arbitrar como Ele. É eu não me colocar no lugar dele para dizer agora, isso é pecado, isso não é, isso é santo, isso não é, isso é de Deus, isso não é de Deus. Calma lá, amigão. Tema ao Senhor. Ele é real, ele é vivo, ele tem voz, ele tem regras e ele já estabeleceu. Não crie você essa posição de querer estar no lugar de Deus e agora você que decide o que é e o que não é. Vá para lá. É a Bíblia que define, porque a liberdade não está em fazer o que está na minha cabeça. Isso não é liberdade, tá? Porque a minha liberdade, ela precisa de regras para acontecer. Eu digo isso, tem gente que escandaliza, né? Não entende. Mas não existe liberdade sem regra. Porque senão a minha liberdade vai ultrapassar a liberdade do Zait. Não, eu sou livre, então eu vou desapropriar o Zait da casa dele e vou morar lá, porque agora eu sou livre. Eu moro onde eu quiser morar. Não, pera aí, amigão. Calma lá. Para minha liberdade acontecer, eu tenho que respeitar do outro e assim sucessivamente. E quem é então que vai arbitrar em torno disso aí? É a Escritura. É ela que me mostra a minha liberdade. Aí eu vou voltar à cena do meu pai. Meu pai tá lá. Se ele me convida para ir pro quarto dele, eu vou lá. Entendeu? Porque ele é que está lá trazendo a essa visão paternal. Deus, quem me diz onde é que eu posso ir? O que eu posso fazer? O que eu não devo fazer? É a Escritura. Se ela me aponta uma direção, não interessa o gosto do A, do B, do C. Entendeu? Ah, eu não uso terno e gravata. Como pode um pastor não usar terno e gravata? Ué, por quê? Dentro da Escritura, meu pai não diz que eu tenho que usar ou que eu não tenho que usar. Se você quer usar, você pode, você é livre para fazer, porque ele não diz nada disso. Se eu não uso, eu também sou livre para não usar. Por quê? Porque ele também não dá uma... Então aí há liberdade. Eu posso usar, eu posso não usar, porque isso não vai interferir em nada. Então, meu temor é em fazer o que ele manda sem trazer o que eu julgo ser certo e errado. Então, só para conceituar isso que eu acho muito importante, porque aí liberdade fica no seu lugar certo, libertinagem também fica no seu lugar certo, achismos e preferências ficam no seu lugar certo, e o temor está acima de todas essas coisas em fazer o que a Bíblia manda eu fazer, ou não fazer o que ela não manda fazer, né? Tranquilo.